Olá pessoal, o Instagram Eye of Harp fez um corte da minha live com o Rafael Hungria, que eu achei bem legal. E tô aproveitando para publicar aqui no canal para que vocês tenham conhecimento desses trechos, que são trechos bem interessantes, que ajudam também no campo teórico aí para você desenvolver mais essa parte teórica da contestação, essa historinha que conta da humanidade, né? Para você saber argumentar sobre a existência de uma outra humanidade ou de organizações que apagaram a história, que apagaram o nosso passado e assim nós vivemos, né, numa amnésia histórica. Mas antes eu peço para você dar uma passada em lojaenigmas.com.br, adquirir o combo ou assinatura, ou a revista impressa, a revista digital, tem várias opções por lá. Dá uma olhada, uma camiseta, apoie esse trabalho, tá bom? Então vamos ao vídeo, vamos ao conteúdo, espero que vocês gostem. Qual que é o principal erro dos historiadores que eu tenho tentado orientar no meu canal? Eles imaginam a história como linear, linha reta, de um mundo primitivo para um tecnológico, e nós seríamos o ápice de todos os tempos da história do universo. Eles dizem que tudo começa primitivo e termina na era tecnológica, mas nós não conseguimos encontrar essas evidências em campo. Por exemplo, no Peru, você chega lá, no muro que tem em Cusco, a construção mais baixa, né, o início da parede, é uma construção pré-incaica que é muito mais evoluída que a do último estágio, que é a espanhola. Então, isso já refuta totalmente o evolucionismo cultural. Várias coisas no mundo refutam o evolucionismo cultural, mas eles também difundiram isso entre as universidades. Então, como o Instituto Smithsonian é um instituto com recursos ilimitados, é uma autarquia do governo americano. O Instituto Smithsonian começou como um instituto particular e foi tornado uma autarquia no fim do século XIX pelo Senado americano, através daquela elite que nós já sabemos. E a partir daí eles começaram a sumir com artefatos, esqueletos, tudo aquilo que ia contra a narrativa que eles emplacaram no mundo, que é essa narrativa do National Geographic. Nossa visão do mundo hoje em dia, da relação dos animais na natureza, das montanhas isoladas do mundo, da Antártida, toda essa visão, Rafael, foi construída pelo National Geographic. Toda essa visão, pela televisão, pelos documentários deles, pela visão que a gente, super primitivismo de tribos indígenas e de tribos africanas, tudo isso foi difundido pelo National Geographic. E o National Geographic parece ligado ao Instituto Smithsonian, claro, não tinha a menor dúvida, mas vamos aqui falar de um dos seus fundadores, o racista Major John Wesley Powell, que foi gestor do Smithsonian, Rafael, de 1879 a 1902, e ele fundou uma coisa que os americanos chamam de doutrina Smithsonian, que é uma doutrina que impede a ideia dos contatos entre povos antigos, que diz que isso é proibido até de se falar. Por isso que nós vemos uma legião de arqueólogos no mundo que escavam de forma super superficial, que nunca ouviram falar dessa questão de contatos transoceânicos. Arqueólogos e historiadores que acham que povos antigos não tinham capacidade de navegar, por exemplo. Todas essas ideias foram divulgadas a partir dessa época por essa doutrina Smithsonian. Por exemplo, ossadas de gigantes. O Smithsonian tinha um interesse mórbido em ossadas de gigantes, que esse interesse é noticiado pela imprensa americana, que era muito livre no século XIX, até mais ou menos a década de 30, ela era muito livre, Rafael. E eles noticiavam direto pessoas do Smithsonian envolvidas.
com achados de grandes esqueletos nos Estados Unidos. Porque lá teve a Revolução Industrial de uma forma muito pesada, muita construção civil, e eles encontravam direto esqueletos. Tem relatos de esqueletos até 7 metros, e o Smithsonian sempre estava lá para sumir com essas coisas. Também sumiam com artefatos que provam os contatos, que provam a Atlântida, que provam a outra humanidade, ok? E um dos fundadores do National Geographic é o Major John Wesley Powell. Tem um documento escrito pelo Major John Wesley Powell que chama On Limitations to the Use of Some Anthropologic Data, que ele revela a doutrina Smithsonian. E o que diz parte desse documento? Olha só os absurdos, Rafael. Obras de artes dispersas, a origem e o desenvolvimento da arte na vida selvagem e bárbara, que é como ele se refere aos indígenas, podem ser estudadas de forma satisfatória. Aliás, também dicas de costumes podem ser descobertas, mas fora disso, as descobertas feitas muitas vezes têm sido usadas ilegitimamente, especialmente com o objetivo de conectar as tribos da América do Norte com povos das chamadas raças da antiguidade em outras partes do mundo. Então ele já disse que isso é proibido de se fazer, não se deve fazer isso. A este respeito, então, não há necessidade de pesquisar a origem extralimitar, ou seja, fora da América do Norte, por meio de tribos perdidas por qualquer arte lá exibida. Não há, portanto, nenhuma razão para procurarmos para uma origem extralimital, através de tribos perdidas, para as artes descobertas nos mounds. O que são os mounds? São pequenas pirâmides que tem na América do Norte, que são sítios arqueológicos que se encontram artefatos. É parecido com o sambaquis que nós temos aqui no Brasil, ok? Da América do Norte. Então não pode também nos mounds falar que tem alguma coisa que seja fora dos limites dos Estados Unidos. Portanto, será visto que é ilegítimo usar qualquer assunto pictográfico a uma data anterior à descoberta do continente por Colombo para fins históricos. Então, mais uma proibição do Major John Wesley Powell. Né? Eles falam ou você é pseudociência ou fantasia. Né? Eles adoram usar essas duas palavras, mas a gente não se assusta mais, porque a gente sabe que é sempre a mesma coisa. Daí ele continua aqui, abre aspas. Os pictogramas dizem o seguinte. Pasmem, gente. Olha isso. Olha o racismo do fundador da National Geographic. Esses são essencialmente selvagens estúpidos, com mentes de crianças. Outras fotos e bugigangas que encontramos nos dão essa dica de inteligência. Linguagem ou conhecimento superior são simplesmente rabiscos de crianças tentando deixar um registro truncado de sua visão infantil da história e da religião. Quem assina esse documento incrível? Major John Wesley Powell, fundador do National Geographic. Quem assina esse documento incrível? Major John Wesley Powell, fundador do National Geographic, financiador da pesquisa do Eduardo, né? O National Geographic, que financia o Eduardo Góes Neves, pelo jeito, e também o National Geographic parece que traz a visão de mundo, as imagens de visão de mundo, para as pessoas imaginarem como seria o mundo segundo essa empresa que não teria fins lucrativos. De onde vem o dinheiro do National Geographic, Rafael? Da elite mundial. Não tem o menor problema de falar disso. Toda uma elite que queria controlar uma narrativa e queria passar uma visão de mundo que nós sabemos onde ela foi definida, né? Dentro de sociedades secretas. E esse engodo está sendo engolido aí pela comunidade acadêmica. Olha lá a plaquinha, Home of the National Geographic Society. Olha a cara dos malandros. Todo mundo aqui com a pinta
Sabemos de quem, né? Volume 1, National Geographic Magazine, Washington DC, 50 centavos o preço da revista, olha o que deu, né? É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, faz um comentário, diz aí o que você achou, que eu quero saber. Tudo isso ajuda a aumentar a relevância do vídeo, a relevância do canal, beleza? Dá esse apoio aí também e passe em lojaenigmas.com.br para apoiar esse trabalho. Então é isso, até mais, até o próximo vídeo, valeu!